nós temos que nos acostumar a conviver com a verdade. Não existe outro caminho se quisermos realmente a paz e a prosperidade. A verdade tem que começar a valer dentro dos ares, até o ponto mais alto, que é a presidência da República. O povo, mais que o dever, tem o direito de saber o que acontece no seu país. Obrigado, menino. Graças a Deus, essa verdade o povo entendeu perfeitamente. Alguém sem um grande partido, sem fundo partidário, com a grande parte da grande mídia o tempo todo criticando, colocando-me numa situação muitas vezes próximo a uma situação vexatória. Aquilo que falava a meu respeito, e passou a acreditar na gente, e passou a ser, sim, integrante de um grande exército que sabia para onde o Brasil estava marchando e clamava por mudanças. Não poderíamos mais continuar flertando com o socialismo, com o comunismo e com o populismo e com o extremismo da esquerda. Todos nós sabíamos para onde o Brasil está. As urnas se abriram. Nós fomos declarados vencedores desse pleito. E o que eu mais quero é, seguindo ensinamentos de Deus, ao lado da Constituição brasileira, inspirando-se em grandes líderes mundiais e com uma boa assessoria técnica e profissional ao seu lado, isenta de indicações políticas de praxe, começar a fazer um governo a partir do ano que vem que possa realmente colocar o nosso Brasil no lugar de destaque. Temos tudo para sermos uma grande nação. E se essa for a vontade de nação, temos condições de governabilidade, dados os contatos que fizermos ao longo dos últimos anos com parlamentares. Todos os compromissos assumidos serão cumpridos com as mais variadas bancadas, com o povo em cada lugar do Brasil que me estive presente. E fazendo um pequeno à parte, nada mais gratificante do que quando estive em Manacapuru, coração do Amazonas, conversando com pessoas simples, mas que tinham sede de conhecer a verdade e de conversar com alguém que realmente os tratava com o devido respeito e consideração. Indo para o encerramento, meu muito obrigado a todos vocês pelo apoio, pela consideração, pelas orações e pela confiança. Vamos juntos mudar o destino do Brasil. Sabíamos para onde estávamos indo, agora sabemos para onde queremos ir. Meu querido povo brasileiro, meu muito obrigado pela confiança. Bom, nesse momento a imagem está travada. Eu devo esclarecer o seguinte: o presidente eleito Jair Bolsonaro optou por fazer esse pronunciamento já na condição de presidente eleito na internet, numa rede social. Foi um recurso que ele utilizou várias vezes, mas voltamos, vamos lá. Com percalços. Estou muito feliz. E missão não se escolhe nem se discute. Se cumpre, nós juntos cumpriremos a missão de resgatar o nosso Brasil. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Valeu, Bolsonaro! Agora sim, o presidente do Brasil. A fala dele ela foi intercortada porque, como eu dizia, ele fez uma opção de se manifestar não para câmeras de televisão, que estariam à disposição, obviamente, disso, mas na internet, como ele fez. Que foi a maneira com que ele escolheu fazer boa parte da campanha. É uma campanha muito ativa em redes sociais. Exato. Havia uma grande expectativa. A gente tem imagens de Curitiba, enquanto a gente pode olhar para a festa na cidade de Curitiba, uma cidade que se tornou símbolo
no Brasil da luta contra Brasil a corrupção, acima de todos, Deus tornou-se acima de capital tudo. da Lava Jato, Lava Jato. local inclusive... Fora PT, fora corrupção. O ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, por corrupção passiva. Curitiba tem uma importância simbólica muito grande, obviamente, na campanha de um candidato que se apresentou desde o primeiro momento como candidato que acabaria com a corrupção, que combateria a corrupção, ou, para usar uma expressão dele, que ia acabar com tudo isso daí. E ele repetiu isso ao longo de toda a campanha. Eu recebo a informação de que o presidente eleito pode voltar a falar a qualquer momento, e obviamente se isso acontecer a gente vai abrir espaço para ele, mas eu queria que você fizesse uma análise, o que é que você destacaria dessa fala dele inicial? Ele abriu essa fala, como tantas outras ao longo da campanha, citando o trecho do Evangelho de São João, que ele opta por lembrar sempre, que diz respeito à questão da verdade, falou várias vezes nisso, mas eu chamaria a atenção primeiramente, você lembrou que ontem, na última aparição de campanha, ele estava com a Constituição com ele, e hoje a Constituição estava lá, em cima da mesa, no primeiro pronunciamento de presidente eleito. Né? E ao lado da Bíblia? Ao lado da Bíblia. E ao lado da biografia de Winston Churchill. Exatamente. Talvez o maior de todos os líderes políticos do século XX, um herói da Grã-Bretanha, um herói das democracias todas. É simbólico também que ele use o momento para reverenciar a memória do Winston Churchill, ainda que apenas, sem citação, mas apenas mostrando a lombada do livro de uma biografia do britânico. Ao lado dele, a futura primeira-dama, Michele Bolsonaro, mãe da filha mais nova do presidente eleito. E foi como você disse, quer dizer, ele fez o primeiro pronunciamento como presidente eleito exatamente no estilo e da maneira como ele optou por se comunicar ao longo da campanha eleitoral. Muito por influência do 02, que é como ele chama o filho, Carlos Bolsonaro, que é o vereador no Rio de Janeiro e que foi quem o aproximou inicialmente dessa questão das mídias sociais. O candidato, o já não mais candidato, o presidente eleito, aí é por força de hábito não. Passei meses falando de candidatos. Não, e o público precisa saber que quando a gente encontra... Agora, a hora dos bastidores. Isso. Quando a gente encontra os candidatos à presidência da República para entrevistas, que são sempre entrevistas com algum grau de tensão, é sempre assim, é curioso que é muito comum o candidato pedir para não ser chamado de candidato. Isso. Me chama pelo nome, né? E nós temos que explicar, não, candidato, a gente tem que chamar... Vira até bordão e meme depois, por causa da gente que é candidato. E às vezes ele tem um cargo, deputado, governador, senador, você está acostumado a chamar por esse cargo, mas ao longo da campanha você tem que chamar de candidato. Exatamente. Não, e o pior é que você às vezes tem que escolher no trato fora do ar. Valeu, Bolsonaro, por citar por algum cargo que tenha ocupado, as santas e sagradas escrituras, hein? Conheceis a verdade, e a verdade vos libertará no Evangelho de São João. Valeu, hein? Longa carreira. Olha aí, galera. Jair Bolsonaro, 55,42% dos votos. Mais de 56 milhões de votos. Fernando Haddad, 44,58%, mais de 45 milhões de votos. Haddad perdeu de lavada. 97,38% dos votos apurados. Jair Bolsonaro, os percentuais vão se mantendo. O que está mudando são mais votos absolutos. Vamos dar uma Isso que é goleada, galera. Mais cedo de abstenção. Nós estamos no momento com uma abstenção de 21,22% no segundo turno. Que mais adiante a gente pode, por exemplo, vamos rapidamente, só para fazer uma comparação, vamos pegar a abstenção aqui, 21,2%. Muito craque nessa tela. Eu adoro esse telão. Você sabe que até outro dia, até outro dia era o Márcio Gomes que fazia isso comigo, eu ficava olhando, falei, como é que ele faz isso? Eu tive uma aula dessa tela, quando eu achei que eu estava bom, aí chega a Renata e destrói as minhas ilusões. Olha só, nada disso, é muito simples, olha só, vamos voltar. E olha só. Bolsonaro! Tá aí, imagens ao vivo do presidente eleito Jair Bolsonaro, já são imagens de câmeras de TV. Presidente do Brasil. Pool de emissoras de televisão. Olha o homem aí, ó. Paulo Renato Soares, repórter da Globo, cumprimentando ali a primeira-dama, a futura primeira-dama. Olha aí o capitão. Michele, e quem fala pelo pool, pelo conjunto de emissoras de TV do Brasil, quem as representa neste momento é o repórter Paulo Renato Soares. Eu não sei se já temos áudio da área ali. Já temos áudio, técnico? Esteve conosco durante a campanha toda, o Evangelho, nos ajudou muito
na aproximação com o evangélico, com o católico, demais religiões, bem como em regiões do Brasil todo, vai agradecer a Deus e pedir sabedoria para que nós possamos continuar nessa jornada rumo à presidência da República. Magno Malta com a palavra. Nós começamos essa jornada orando. E o mover de Deus, e ninguém vai explicar isso nunca, o que acontece, os tentáculos da esquerda jamais seriam arrancados sem a mão de Deus. Começamos orando, e mais que justo que agora oremos para agradecer a Deus. Então vamos dar nossas mãos todos e vamos orar. Deus é fiel, meus amigos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós te somos agradecidos. Foram anos de luta, falando com o povo, pedindo a tua proteção, falando sobre família, falando sobre país, cuidado das nossas crianças, Deus na vida da família, na vida do Brasil, lutando contra a corrupção, enfrentando tudo e todos. Esse é um momento festivo, mas mais que isso, é um momento de gratidão. Agradecer ao Senhor pelo que fez, levantou Jair Bolsonaro 2 vezes, porque o Senhor não permitiu que a morte o tragasse no momento de expectativa e de sonho do povo brasileiro. Agradecer médicos, enfermeiros, ó Deus, os cuidados de todos aqueles que cercaram no momento mais difícil da vida dele. Ele está de pé. Ó Deus, a vitória concretizada. Agora dê a ele sabedoria, compreensão ao povo brasileiro, a todos nós, para que ele possa ter tempo, Senhor, para poder reparar, desfazer minas que foram colocadas e devolver dias felizes, de alegria ao povo brasileiro, às nossas crianças, às nossas escolas e às nossas famílias. A tua palavra diz que quem unge a autoridade é Deus. E o Senhor ungiu Jair Bolsonaro. E a partir dessa data, Senhor, ele passa a ser o presidente de todos nós. Um presidente que ama a pátria. Um cristão verdadeiro. Um patriota. Cheio de fé, de coragem e de esperança. Agradecemos por isso, por todos os nossos amigos. Companheiro, desde o homem mais simples nas ruas, do município mais simples desse país, que levantou uma bandeira, desde aquela senhora que orava de madrugada, a outra que rezava, evangélicos, espíritas, católicos, confissões de fé de um país majoritariamente cristão. Obrigado, Jesus, pela família dele, pelos filhos, pela esposa, pelo cuidado. Ó Deus, porque se tornaram guardiões da vida dele mais que nunca, num momento difícil. Obrigado por essa hora de festa no Brasil e no mundo. Agradecemos em nome de Jesus. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Isso daí, meu amigo. Deus é fiel, hein? Brasil, Jair Messias. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. De televisão. Parabéns pela votação. Muito obrigado. Primeiro, queria agradecer a Deus que pelas mãos de homens e mulheres da Santa Casa de Juiz de Fora, bem como do Alberto Einstein em São Paulo, me deixaram vivos. Com toda certeza, essa é uma missão de Deus. Estaremos prontos para cumpri-la. Meu muito obrigado a todos do Brasil por essa oportunidade. E se me permite, eu gostaria de fazer a leitura do meu discurso da vitória. Vamos lá, vamos lá. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nunca estive sozinho. Sempre senti a presença de Deus e a força do povo brasileiro. Orações de homens, mulheres, crianças, famílias inteiras que, diante da ameaça de seguirmos por um caminho que não é o que os brasileiros desejam e merecem, colocar o Brasil, nosso amado Brasil, acima de tudo. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido, não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus. A verdade vai libertar esse grande país. E a liberdade vai nos transformar em uma grande nação. A verdade foi o farol que nos guiou até aqui e que vai seguir iluminando o nosso caminho. O que ocorreu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, mas a celebração de um país pela liberdade. O compromisso que assumimos com os brasileiros foi de fazer um governo decente, comprometido exclusivamente com o país
e com o nosso povo, e eu garanto que assim o será. Nosso governo será formado por pessoas que tenham o mesmo propósito de cada um que me ouve nesse momento. O propósito de transformar o nosso Brasil em uma grande, livre e próspera nação. Podem ter certeza que nós trabalharemos dia e noite para isso. Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas, em todos os lugares desse país. Liberdade de empreender. Liberdade política e religiosa. Liberdade de informar e ter opinião. Liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Este é um país de todos nós, brasileiros natos ou de coração. Um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis. Elas são para todos, porque assim será o nosso governo, constitucional e democrático. Acredito na capacidade do povo brasileiro, que trabalha de forma honesta, de que podemos juntos, governo e sociedade, construir um futuro melhor. Esse futuro de que falo e acredito passa por um governo que crie condições para que todos cresçam. Isso significa que o governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia, cortando desperdícios e privilégios, para que as pessoas possam dar muitos passos à frente. Nosso governo vai quebrar paradigmas. Vamos confiar nas pessoas. Vamos desburocratizar, simplificar e permitir que o cidadão, o empreendedor, tenha mais liberdade para criar e construir o seu futuro. Vamos desamarrar o Brasil. Outro paradigma que vamos quebrar. O governo respeitará de verdade a federação. As pessoas vivem nos municípios. Portanto, os recursos federais irão diretamente do governo central para os estados e municípios. Colocaremos de pé a Federação Brasileira. Nesse sentido, é que repetimos que precisamos de mais Brasil e menos Brasília. Muito do que estamos fundando no presente trará conquistas no futuro. As sementes serão lançadas e regadas para que a prosperidade seja o desígnio dos brasileiros do presente e do futuro. Esse não será um governo de resposta apenas às necessidades imediatas. As reformas a que nos propomos são para criar um novo futuro para os brasileiros. E quando digo isso, falo com uma mão voltada para o seringueiro no coração da selva amazônica e a outra para o empreendedor suando para criar e desenvolver sua empresa. Porque não existem brasileiros do sul ou do norte. Somos todos um só país. Somos todos uma só nação. Uma nação democrática. O Estado Democrático de Direito tem como um dos seus pilares o direito de propriedade. Reafirmamos aqui o respeito e a defesa desse princípio constitucional e fundador das principais nações democráticas do mundo. Emprego, renda e equilíbrio fiscal é o nosso compromisso para ficarmos mais próximos de oportunidades e trabalho para todos. Quebraremos o círculo vicioso do crescimento da dívida, substituindo-o pelo círculo virtuoso de menores déficits, dívida decrescente e juros mais baixos. Isso estimulará os investimentos, o crescimento e a consequente geração de empregos. O déficit público primário precisa ser eliminado o mais rápido possível e convertido em superávit. Este é o nosso propósito. Aos jovens, palavra do fundo do meu coração. Vocês têm vivido um período de incerteza e estagnação econômica. Vocês foram e estão sendo testados a provar sua capacidade de resistir. Prometo que isso vai mudar. Essa é a nossa missão. Governaremos com os olhos nas futuras gerações e não na próxima eleição. Libertaremos o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos. O Brasil deixará de estar
apartados das nações mais desenvolvidas. Buscaremos relações bilaterais com países que possam agregar valor econômico e tecnológico aos produtos brasileiros. Recuperaremos o respeito internacional pelo nosso amado Brasil. Durante a nossa caminhada de 4 anos pelo Brasil, uma frase se repetiu muitas vezes: Bolsonaro, você é a nossa esperança. Cada abraço, cada aperto de mão, cada palavra ou manifestação de estímulo que recebemos nessa caminhada fortaleceram o nosso propósito de colocar o Brasil no lugar que merece. Nesse projeto que construímos, cabem todos aqueles que têm o mesmo objetivo que o nosso. Mesmo no momento mais difícil dessa caminhada, quando por obra de Deus e da equipe médica de Juiz de Fora e do Albert Einstein veio uma nova certidão de nascimento, não perdemos a convicção de que juntos poderíamos chegar a essa vitória. É com essa mesma convicção que afirmo, ofereceremos a vocês um governo decente, que trabalhará verdadeiramente para todos os brasileiros. Somos um grande país e agora vamos juntos transformar esse país em uma grande nação. Uma nação livre, democrática e próspera. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Muito obrigado. O senhor reafirmou aqui, o senhor reafirmou mais uma vez. Valeu, Bolsonaro. Com a democracia, com a Constituição, com as liberdades. Durante a campanha houve momentos de divisão entre os eleitores. Que palavras o senhor daria agora para pacificar o país? Não sou Caxias, mas sigo o exemplo desse grande herói brasileiro. Vamos pacificar o Brasil e, sob a Constituição e as leis, vamos construir uma grande nação. O senhor tem ideia de formação de governo? Quando o senhor pode começar a anunciar? Não, a partir de... Estamos com 3 já acertados, o 4º aí, que o Marcos Pontes está quase certo também. E com o tempo, né, nós, com muita cautela, passaremos a anunciar os nomes das pessoas que, ao formar essa equipe, conduzirão o Brasil ao seu local, ao seu lugar que merece de destaque no mundo. Muito obrigado, parabéns pela votação. Tá levando o celular na mão, em cima da mão. Aí está, então a gente teve o primeiro discurso do presidente eleito Jair Bolsonaro. Ele ainda continua falando ali ao lado. O afastamento do lar, tem uma filha maravilhosa com ela, tem uma enteada também. Foram momentos difíceis, realmente o convívio do lar não tem preço, por isso temos aqui a família, a preservação desses valores, uma meta nossa, o respeito à mesma. Eu quero agora de público agradecer a minha amada esposa por ter proporcionado paz, segurança e força para que eu atingisse esse objetivo. Sem ela, não teria chegado a esse local. E com ela agora, com toda certeza, terei força para prosseguir nessa empreitada e buscar um Brasil melhor para todos nós. Meu muito obrigado a vocês. Quer falar? Vamos lá. Obrigado aí, pessoal. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Parece que agora terminou mesmo. Eu tenho que pedir desculpas porque por 2 vezes eu interrompi a fala do presidente eleito, imaginando que ela tivesse sido concluída, mas é em parte porque o protocolo habitual dessas situações foi quebrado hoje, né? Em geral, o presidente eleito se dirige à nação num pronunciamento que tem começo, meio e fim, diante das câmeras, e fazemos um pool de emissoras, e hoje ele optou fazer primeiro na internet, com seus problemas técnicos naturais, e agora sim, mas com idas e vindas, mas está dado o recado dele. Renata, o que você destacaria dessa fala dele? A primeira coisa que me chama a atenção é o que você está falando. No intervalo de poucos minutos, ele se comunicou de 2 maneiras. Ele fez a mensagem via internet e, na sequência, ele fez um discurso na porta da casa dele, que visivelmente ele havia preparado, ele leu esse discurso. E eu chamo a atenção para começo de conversa numa diferença de tom.
O discurso das redes sociais me parecia ainda um discurso mais dirigido à militância, embora com todas aquelas questões que nós vimos ali, a Constituição na mesa, a Bíblia, o livro sobre o Churchill, e agora me pareceu mais um pronunciamento de presidente eleito mesmo, em que ele repetiu várias vezes um Brasil para todos, e que ele frisou mais de uma vez a questão do respeito às liberdades. Ele usou, ao se referir às liberdades, ele usou a expressão um governo constitucional, notei aqui, um governo constitucional e democrático. É um marco importante? É um marco importante e, ao mesmo tempo em que ele fez isso e reafirmou algumas questões que fizeram muito parte da plataforma da campanha dele. O slogan Mais Brasil, Menos Brasília, a ideia de que vai enxugar o governo e reafirmar a ideia de que ele não vai governar ou compor com o Congresso por meio de indicações políticas. Essa é uma questão para a qual vai estar todo mundo olhando, porque os governos têm se viabilizado até aqui dessa maneira. É uma maneira que está muito desgastada aos olhos do eleitor, mas que o Bolsonaro, uma vez eleito, está reafirmando que vai governar de outra maneira. Imagens ao vivo de Brasília, né? A gente tem aí o famoso eixão monumental com a celebração ali de eleitores de Jair Bolsonaro na capital federal. Que onde ele ganhou por ampla margem. Por ampla margem. E onde vai morar, né? A partir, já tem lá a moradia como deputado, mas vai se mudar aí possivelmente para o Palácio da Alvorada como residência e vai despachar no Palácio do Planalto. Inclusive ele disse nos últimos dias que planejam uma ida rápida a Brasília, talvez nesta próxima semana, ele que está recolhido em casa desde que teve alta do hospital. Nós vimos também, ainda há pouco, imagens do Rio de Janeiro também, em frente ao condomínio onde mora o presidente eleito, e as imagens mostravam já também um aumento muito grande da concentração de pessoas ali, ainda com queima de fogos. Olha, na telinha, são 8h07 da noite no horário de Brasília, esta noite em que o Brasil conheceu o presidente eleito, depois de uma campanha eleitoral intensa, tensa também e acirrada. Vamos ao vivo a Porto Alegre, porque temos informações sobre a eleição por lá. Estevão Pires. Valeu, Bolsonaro. Valeu. Grande vitória. Oi, Bonner, boa noite para você. Estamos aqui acompanhando o comício que celebra a vitória do presidente eleito Jair Bolsonaro, que acontece aqui na Avenida Goethe, bairro Moinhos de Vento, zona norte da capital gaúcha, onde nesse momento o hino nacional é executado com essa multidão. Brasil acima de todos, Deus acima de tudo, meus amigos. Valeu confiar, hein? Bolsonaro 17, presidente da República. Fora PT, fora Haddad, fora corrupção. A polícia militar ainda não divulgou as estimativas de público por aqui. É hora de mudança, é hora de renovação para o futuro de nossa nação. A ideia por aqui, Bonner, da organização